Olá, pessoal. Vamos para mais um exemplo, de multiplicação entre matrizes. Eu vou utilizar aquelas cores de novo, se vocês me permitem, para poder facilitar aqui o entendimento. Então, é importante que você leia e releia e fique olhando para aquela parte teórica para não se confundir, tá? Aquelas duas condições, aquele esqueminha do ABC com aquelas sopas de letras M, N, P, tá bom? Vamos fazer aqui com a mesma ideia, tá? Então, nós temos duas matrizes para multiplicar. E a gente tem que ver, será que dá para multiplicar? Às vezes não dá. Então, essa primeira matriz a gente tem duas linhas. Duas linhas, tá? Quantas colunas que a gente tem? A gente tem 1, 2, 3 colunas. Então, 2 por 3. Essa aqui, 1, 2, 3 linhas. 3 linhas. E quantas colunas ela tem? 1, 2 colunas. 2 colunas, que é de verde, Roberto. Tudo bem. Estou conferindo 2 linhas, 3 colunas. 3 linhas, 2 colunas. Pronto. A gente consegue multiplicar essas duas matrizes. Por quê? Porque a primeira condição, que é aquela lá, é satisfeita. Olha só. Esses aqui do meio são idênticos. A segunda, a coluna, o número de colunas da primeira matriz é igual ao número de linhas da segunda matriz. Ó, igual. O que a gente faz? A gente pega agora esses dois aqui extremos. A nossa resposta vai ser uma matriz 2 por 2, tá? Então, a gente tem como resposta uma matriz. Aqui tá colchete. Eu vou manter o colchete, mas você não é obrigado não, tá? Então, a gente vai ter uma matriz 2 por 2, tá? Então, a gente tem uma matriz com duas linhas e duas colunas, que é esse 2 daqui, tá? Pronto. Então, vamos escrever esses elementos. Gente, uma matriz 2 por 2 é fácil, né? Você faz 2 por 2, duas linhas, duas colunas. É aquela genérica A11, a primeira linha, segunda coluna, A12, segunda linha, primeira coluna, A22, A21 e tem a A22. Então, a gente precisa descobrir todos esses elementos aqui, tá bom? Então, vamos usar as canetinhas para facilitar a nossa vida, para ficar escondendo o que a gente não quer. Vai dar um monte de contas, tá, gente? Parece que é pequeno, mas não é não, tá? Porque olha que tem muitos elementos aqui. Então, vamos ver com calma aqui. Ó, olha só, primeira linha, aqui o A11, primeira linha, primeira coluna. Primeira linha desse aqui. E essa canetinha não tá escondendo direito. Tinha que ser uma coisa menor. Podia ser uma borracha, alguma coisa. Mas eu não estou encontrando por aqui não, pessoal. Então vai ficar... Vou tentar esconder da melhor forma aqui. As caixas não estão me ajudando muito aqui não. É que eu estou usando umas caixinhas para poder segurar aqui o celular. Tá. Olha, eu vou colocar o dedo. Pronto. Primeira linha, primeira coluna. Ah, gente, eu vou usar os dedos então de novo. Primeira linha e primeira coluna. Tá aqui. Então, o que a gente vai fazer? Ó, primeira linha, primeira coluna. A gente vai multiplicar, gente, essa galera toda. Mas como assim? Que a gente tem 3 números aqui e 3 números aqui. A gente multiplica e soma. Ou a gente soma e multiplica, depende aí do teu raciocínio. O que a gente vai fazer? O primeiro a gente multiplica com o primeiro, o segundo a gente multiplica com o segundo, o terceiro a gente multiplica com o terceiro e depois a gente soma todo mundo. Ó, meu dedo tá aqui, tá ocupado demais. O que eu estava dizendo? O primeiro a gente multiplica com esse primeiro, o segundo a gente multiplica com o segundo, o terceiro a gente multiplica com o terceiro e depois a gente soma os resultados. Então, eu vou escrever isso com bastante calma agora, tá bom, gente? Ó,
o primeiro a gente multiplica... Isso tudo para dar o primeiro elemento, tá? Então, o primeiro vezes o primeiro. 1 vezes 2. Eu vou escrever com muita tranquilidade aqui para você entender. O primeiro vezes o primeiro de lá. O segundo, que é o 2, multiplicado com o segundo de aqui. O terceiro daqui com o terceiro daqui, ó, 0 vezes 1. E os resultados disso a gente vai somar depois, tá? Então, isso tudo aqui, acredite, pessoal, isso tudo aqui, essa conta toda vai nos gerar o resultado do primeiro só, tá? E a gente tem que fazer isso com todos. É trabalhoso, tá? Trabalhoso, mas é mecânico, tá? Quanto mais você fizer, mais fácil vai ficar. Então, a segunda linha, a gente sabe que vai dar uma conta grandona. O terceiro elemento também vai ser uma coisa assim, e o quarto aqui, né, para cada um desses, vai ficar uma coisa bem grande aqui. Então, pronto. E a nossa matriz aqui, 2 por 2. Vamos continuar, tá? Esse elemento aqui, ó, primeira linha, o A12, que vai ficar aqui. É a primeira linha e a segunda coluna, ó. Então, ó, essa coluna morre, tá? A gente quer a primeira linha do primeiro e a segunda coluna do segundo. Então, a gente vai pegar essa galera e vai fazer aquele mesmo esquema. Pega o primeiro, multiplica com o primeiro, pega o segundo, multiplica com o segundo, pega o terceiro, multiplica com o terceiro e soma depois os resultados. Então, fica 1 vezes 0, 2 vezes menos 1. Vou até colocar de parênteses. E 0 multiplicado por 4. Pega os resultados e soma, tá? Depois a gente faz essa conta aqui. Tá entendido? Ó, segundo aqui. Agora, segunda linha, primeira coluna. Segunda linha desse e primeira coluna desse aqui. Então, a primeira coluna que ele quer. Eu vou tapar aqui a segunda coluna. Então, é a primeira coluna desse aqui e a segunda linha desse aqui. Ai, tá difícil de esconder as coisas. Então, eu vou colocar, porque eu não quero ficar colocando a mão na frente da câmera. Então, ó, tá escurecendo, tá vendo? Enfim, é essa aula, esquema de aula agora que faz essas coisas. Tô vendo sombra também na câmera, então desculpa. Agora tá um pouco melhor. Então, segunda linha, o 0, 1 e o 3, e a primeira coluna que tá aqui. Então, entenda, é esse primeiro elemento 0 multiplicado com esse aqui, ó, 2. Então, ficou 0 vezes 2. Esse segundo com o segundo, 1 vezes 0. E depois o terceiro, 3 multiplicado por 1. Então, é 1 vezes 0. E o 3 vezes 1. E depois soma os resultados. Agora nós temos o último, que é a segunda linha e a segunda coluna. Então, é a segunda linha. Alguém vai falar, professor, coloca essa caneta um pouco para lá. Não dá, gente. Tem uma caixa do lado de cá, uma caixa do lado de cá, caixas desses lados. Eu coloco 2 caixas de mesma altura e uso uma régua aqui e coloco o celular para filmar de cima para baixo, tá? É o meu segredo. Então, vamos lá. Segunda coluna daqui, eu vou apontando, tá? Não tem como colocar aqui na frente. E a segunda coluna daqui. Essa aqui dá para tapar. Então, fica 0 multiplicado por 0. 1 multiplicado por menos 1. 3 multiplicado por esse 4. Gente, se você não está entendendo muito bem, volta ao vídeo, pausa, porque é enjoadinho na primeira vez, tá? Fica um montão de continha. Tenta colocar, usa aí lápis, borracha. Fica tapando o que você não precisa, tá? Então agora basta a gente resolver essas expressões aqui que acaba a questão, tá bom? Então vamos lá, calcular isso tudo. É claro que aqui é a primeira vez que eu estou fazendo para vocês, por isso que eu me permiti ficar escrevendo. Mas você não é obrigado a ficar escrevendo esse aqui, ó, multiplicado por 0, não serve para nada. Então, deu 0,
deu 0, deu 0, deu 0, deu 0. Já some, já corta, tá, gente? Ó, vamos facilitar a nossa vida. Então, o que sobrou aqui? 1 vezes 2, 2. E esse aqui, 3 vezes 1, 3. E esse, 2 vezes menos 1. Mais vezes menos, menos. 2 vezes 1, 2. Menos 2. E esse aqui, mais vezes menos, dá menos 1. Esse aqui dá menos 1. E esse aqui dá 12. Então, é menos 1 mais 12. Como eu falei, estou fazendo bem devagar, tá? Você não precisa fazer tão devagar quanto eu tô. Então, eu tô 2, que alguém ia pegar já essa conta já de cabeça para fazer. Eu tô fazendo devagar. 12 menos 1, 11. Acabou. Agora acabou, gente. Então, dá trabalho? Dá trabalho, um monte de continhas. Mas aí tu tem que pensar aí, cada pessoa, né? As pessoas são muito plurais. Então, tem gente que vai gostar dessa parte mecânica, não precisa ficar pensando muito, pega aqui, faz ali, multiplica. Tem outros alunos que vão gostar de algo assim, de raciocínios, enfim, como era em análise combinatória, probabilidade. Fique à vontade, tá? Então, abraço, pessoal, até a próxima.